E aí, pessoal, tudo certo? Olha, tem uma série nova no Prime Video que tá dando o que falar, Tremembé. A ideia é colocar os criminosos mais famosos do Brasil, aqueles que a gente conhece dos noticiários, todos juntos, sob o mesmo teto. E o resultado, claro, tá gerando muita polêmica. Hoje, aqui no Opa News BR, a gente vai destrinchar essa produção para entender o que faz dela um verdadeiro fenômeno. Vamos separar o que é fato, o que é ficção e por que é tão difícil desgrudar os olhos da tela. A premissa é essa, né? Parece até roteiro de filme de ficção, mas é o que acontece na penitenciária de Tremembé. O que será que acontece quando pessoas responsáveis por crimes que chocaram o país inteiro são forçadas a conviver dia após dia? É exatamente nessa tensão que a série mergulha de cabeça, explorando a psicologia e as relações que se formam nesse ambiente tão único. E é bom deixar claro, Tremembé não é um cenário inventado. A prisão dos famosos, como ficou conhecida, é uma penitenciária real, que fica lá em São Paulo. Ela foi pensada justamente para abrigar presos que, por causa da fama dos seus crimes, não estariam seguros em presídios comuns. É nesse palco da vida real que a série se apoia para construir a sua trama. Ok, para entender o impacto de Tremembé, a gente precisa primeiro conhecer as figuras dessa história. Vamos dar uma olhada em quem são as pessoas reais retratadas e nos atores que tiveram o baita desafio de interpretar cada uma delas na tela. E no centro de tudo, a gente tem talvez a escolha de elenco mais comentada, Marina Rui Barbosa no papel de Suzane von Richthofen. A crítica especializada está dizendo que essa atuação é, assim, um divisor de águas na carreira dela, uma transformação que realmente segura boa parte da história da série. Mas por que Suzane é tão central nessa história toda? Bom, lá em 2002, o Brasil ficou simplesmente em choque quando descobriram que ela planejou o assassinato brutal dos próprios pais. Um crime que foi executado com a ajuda dos irmãos Cravinhos. A frieza com que tudo aconteceu transformou o nome dela em um dos mais infames do país. Outra figura super complexa na dinâmica de Tremembé é a Elise Matsunaga, que é interpretada pela Carol Garcia. O caso dela, que também foi um choque enorme, cria um contraponto muito interessante com a história da Suzane, sabe? Isso adiciona novas camadas de tensão ali nas relações dentro da penitenciária. O caso da Elise, nossa, parou o país pela brutalidade. Em 2012, ela não apenas assassinou o marido, o empresário Marcos Matsunaga, como depois esquartejou o corpo. Os detalhes macabros que vieram à tona durante o julgamento fizeram com que o nome dela ficasse para sempre marcado na crônica criminal brasileira. A série também entra num dos casos mais trágicos e que mais comoveram o Brasil nos últimos tempos, a morte da pequena Isabela Nardoni. A Bianca Comparato e o Lucas Oradovski assumem os papéis de Ana Carolina Jatobá e Alexandre Nardoni, que foram o casal condenado pelo crime. Em 2008, o país inteiro parou para acompanhar o caso da Isabela Nardoni, de apenas 5 anos. O pai e a madrasta acabaram condenados pela morte dela. E na série, a presença do casal em Tremembé serve para explorar como um crime dessa magnitude reverbera até mesmo dentro do sistema prisional. E para amarrar essas histórias, a série foca numa figura que foi chave na vida real da prisão, a Sandra Regina Ruiz, a Sandrão. Ela se torna o centro de um triângulo amoroso bem surpreendente, envolvendo a Suzane e a Elise. E esse é um dos pontos mais polêmicos e também um dos mais factuais da trama. Bom, e isso nos leva àquela pergunta crucial que sempre aparece em produções de crime real, né? O que ali é verdade e o que foi criado para ficar melhor na tela? Vamos ver como Tremembé tenta equilibrar esses dois lados da moeda. É aqui que a gente começa a separar o joio do trigo. Aquele triângulo amoroso e a famosa entrevista da Suzane pro Gugu? Pura verdade, aconteceu mesmo. Agora a série toma umas liberdades criativas, importantes, claro. A cronologia dos fatos é alterada para criar mais drama, os diálogos são inventados pelos roteiristas. E aquela interação direta entre as alas masculina e feminina. Na vida real isso não existe, são separadas. É uma licença poética para a história fluir. E para conseguir navegar num terreno tão delicado, com pessoas reais que ainda estão cumprindo pena, a produção teve que tomar um cuidado extra. Tinha uma equipe jurídica que revisou todo o roteiro. Isso foi para garantir que, mesmo com as adaptações para a tela, a série não passasse dos limites legais ou distorcesse fatos essenciais. Uma proteção, né? Ok, com toda essa mistura de realidade e ficção, como é que a série foi recebida? Bora ver o que a crítica especializada está falando sobre Tremembé. O grande destaque da crítica, sem a menor sombra de dúvida, é a atuação da Marina Rui Barbosa. Essa citação aí, de que ela vive o trabalho de sua vida, resume bem o que todo mundo está falando, que ela entregou uma performance que transforma, que é inesquecível como Suzane.
Mas não é só a atuação. A crítica também está destacando a qualidade da produção, sabe? Chegaram a comparar com sucessos internacionais tipo Orange is the New Black. Só que o ponto central do debate é mais ético. Ao humanizar essas figuras, a série meio que nos desafia a enxergar essas pessoas além dos crimes que cometeram. E isso, claro, levanta aquela questão: até que ponto dramatizar uma tragédia real não chega perto de glamorizar o crime? A série mostra o passado, mas a história real dessas pessoas continuou. Onde será que elas estão hoje, anos depois dos crimes que as deixaram tão famosas? Olha só, a grande maioria dos personagens que a gente vê na série já progrediu de regime, estão em regime aberto ou em liberdade condicional. Isso inclui a Suzanne von Richthofen e a Elise Matsunaga. Uma das poucas exceções é o ex-médico Roger Abdelmaci, que continua preso em regime fechado. E no final das contas, a gente fica com aquela grande questão que séries como Tremembé sempre trazem à tona. Será que estamos transformando tragédias reais em puro entretenimento? Ou será que essas produções, ao explorarem esse lado mais sombrio do ser humano, na verdade nos ajudam a entender melhor a complexidade do crime e da justiça? É uma pergunta que, sinceramente, não tem resposta fácil e o debate está bem longe de acabar. Se curtiram essa análise e querem continuar explorando temas complexos como esse, já sabem, né? Se inscrevam aqui no canal Opa News BR no YouTube para não perder os próximos conteúdos. Valeu demais pela companhia e a gente se vê na próxima.